Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui dois parceiros aí do mercado, Duda e Guilherme da Vulcan. Obrigado, pessoal. Obrigado a você. Obrigado a vocês. É isso aí. E vamos começar com os patrocinadores, Japinha? Vamos lá. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Boa. A Booni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Booni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o BoniCheck, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. BoniSat, monitoramento de veículos 24 horas. BoniTech, equipamentos de rastreamento e iscas de carga. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o BoniLog, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Booni, tecnologia que aproxima. Isso aí, Boni. Obrigado. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor da região. Valeu, LogRisk. Valeu, Tadeu. Boa. E, deixando aqui uma indicação de um livro, como de costume, O Seguro Garantia, de Vladimir Adriano Poleto, editora Roncarate. Busquem lá no site da editora, pessoal, essa opção de livro ali, além de outros que a gente vem apresentando em outros episódios aí. É isso aí, isso aí. E, galera, antes de começar esse super bate-papo aí com o Duda e com o Gui, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações. Compartilhar com os amiguinhos, cara, isso é muito importante, cara, transmitir conhecimento. Você vê como o mercado também é unido, a gente tá até conversando aqui, quando a gente conhece pessoas em comuns, assim, é um mercado bem cativante, bem legal, assistam lá, se inscrevam, curtam as nossas redes sociais, tem os nossos shorts também, que é importante também, que tá no YouTube. Cortes, InsureCortes também. E os... Fala aí, o TikTok que o Japa dançando lá também, tá bem bacana. E só um recadinho, Japa. O Tadeu renovou com a gente, mandar um abraço pra ele lá da LogRisk. Obrigado. Ele gravou com a gente. Gravou com a gente, enfim. E se você quer patrocinar a gente, pessoal, patrocínio@insurecast.com.br. Ou ainda, se você não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem os botãozinhos aí do YouTube, valeu demais. O Superchat, enfim. Qualquer ajuda aí vai ajudando o projeto, certo, Japinha? Contribua aí com o canal, ajude a gente a continuar crescendo aí, trazendo pessoas maravilhosas aí. Eu não sei se já chegamos a 50 curtidas no vídeo do Gabriel, mas lembrando, a parte 2 só vem quando a parte 1 atingir as 50 curtidas. Corre lá, pessoal. Espero que essa hora já tenha saído. É isso aí. Fechou? Vamos lá. Pessoal, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter vindo aqui. Enfim, conta um pouquinho da história de vocês aí. Se apresentem aí, por favor. Boa noite, obrigado vocês aí pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, que é top. Bom, comecei minha carreira em 2009 no mercado de seguros, na antiga JLT Re, né, lá no Rio, sou carioca. E então tive essa oportunidade de viver a experiência aí no Resseguro, que eu acho que é fundamental para você entender, né, o seguro. Eu tinha, na época, 19 anos, se eu não me engano, e fiquei 2 anos e meio, 3 anos no Rio, né? E aí então a operação da JLT Resseguros assumiu também a operação da JLT Retail, né? Que tinha a base aqui em São Paulo. E aí me convidaram para ter essa oportunidade de trabalhar como responsável da área técnica, né? E na área de retail,
quando eu trabalhava com resseguro, eu achava que eu entendia tudo de seguro, né? Cheguei aqui e falei, cara, não sei absolutamente nada, né? Foi um mundo totalmente diferente, né? Eu comecei a carreira na parte de oil and gas, né? Então, outros seguros aí, até os mais comuns, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido nenhuma experiência. Então, foi uma grande novidade, né? E naquele momento, assim, a JLT passando por toda uma reestruturação aqui no Brasil e começar esse desafio lá naquela época foi uma experiência incrível. E fiquei mais 3 anos lá e depois eu saí e fundei a Vocan há 10 anos atrás. Agora a gente vai completar 10 anos aí em agosto desse ano. E com esse nicho aí, no início da operação 100% focado no segmento aeronáutico, né? E foi uma decisão nossa de focar num ramo específico, né? Que a gente enxergou ali uma oportunidade e acabamos aí se apaixonando pela aviação, né? Por esse glamour aí da aviação. E 3 anos atrás a gente expandiu as operações da Vocan com alguns outros segmentos, né? Que hoje está sob a responsabilidade do Gui, que são a parte de seguro náutico, né? Por ter a sinergia aí com o aeronáutico, toda a parte de seguro de linhas financeiras e toda a parte de seguro agro, né? Então, a gente continua sendo uma corretora boutique, focada, né, nesses nichos, né? Acho que diferente de 99% do mercado aí, a gente não faz outros ramos, né? Estamos aí com um projeto novo aí de, inclusive, ampliar isso aí para algumas outras carteiras aí, tá para ser lançado em breve. Mas hoje a gente só trabalha com esses ramos, né? E a gente está muito replicando o modelo de sucesso aí do aeronáutico nesses outros ramos, trazendo especialistas aí do mercado, né? Para liderar essas caixas, né? E continuar prestando um atendimento aí diferenciado aos nossos clientes. Então, hoje, um pouquinho da minha história aí no mercado. Boa, e você, Gui? Eu comecei em 2011 na Fairfax, faz 12 anos aí, sempre no aeronáutico. Então eu comecei estagiário lá na Fairfax em 2011 e depois disso eu fui para a AXA e faz 5 anos que eu me juntei à Vocan. E aí a gente... Primeiro queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Acho muito legal o trabalho de vocês. Acho que a gente precisa fomentar mesmo o seguro. Acho que falta um pouco disso, assim, né? É um segmento que a gente estava comentando que é unido, mas ao mesmo tempo falta um pouco de conhecimento. A gente sente isso como corretor nos clientes, né? Enfim, e há 5 anos eu virei a chavinha para corretor de seguros, né? E eu percebo muito isso, a dificuldade do cliente de entender como funciona o seguro. Cada ramo, cada nicho tem a sua especialidade, então é bem interessante. A gente gosta muito do aeronáutico, né? O aeronáutico é nossa paixão. A gente tem 5 filiais, 4 delas dentro de aeroportos. Então hoje eu fico aqui em São Paulo dentro do Campo de Marte. A gente respira muito aviação. Então isso é bem legal. Você sabe que assim, a aviação inspirou um pouco esse projeto aqui, né? A gente contou um pouquinho da nossa história no episódio 52, que enfim, foi dedicado ao Insurecast. Mas um dos inspiradores desse canal foi o Lito, que tem o canal dele da conhecem, da sim, aviação. Das músicas. Porque, sim. enfim, lá eu contei mais em detalhes, mas basicamente assim, o nosso questionamento foi por que não tem ninguém falando fácil sobre seguros também, né? Exatamente. De uma maneira mais simples, mais do dia a dia, né? Sem o segurez, cara, né? Aquelas coisas. Enfim, e conta um pouquinho desse processo de abertura da corretora, como é que foi empreender, enfim, você já tinha tido alguma experiência anterior? Assim, cara, eu tinha um sonho. Eu acho que eu nasci para empreender, né? Desde criança, eu acho que eu sempre fui muito mais avançado, assim, da minha idade. Eu que organizava viagem dentro de casa. Época de colégio, eu era presidente de grêmio, presidente de associação de formatura. Eu tive uma oportunidade que era um programa ali no 2º ano do colegial, né? Que era um programa Minha Empresa, onde você montava uma empresa, né? Legal. E, putz, isso foi muito, muito show, assim. Você concorria com outros colégios, né? A sua empresa durante 1 ano e meio, né?
Você vendia as ações da empresa no começo da operação para os pais, né? Óbvio, só os pais compravam aquilo ali. E no final do negócio você devolvia o lucro da ação com o dinheiro, né, da empresa. Eu também fui presidente dessa empresa, então, tipo, foi uma experiência, lógico, né, nas devidas proporções, pequena, mas muito bacana, assim. E eu curti muito, assim, né? Então eu sempre tive esse sangue aí, no sangue, esse empreendedorismo. E eu tava ali na JLT super feliz, enfim, sou mega grato. Acho que tudo que eu sou ali eu aprendi e devo muito ao pessoal ali que me deu a oportunidade de trabalhar. E a gente juntou ali na época com 2 pessoas da minha equipe e uma outra pessoa de outra área. Cara, vamos montar uma corretora. Fizemos um plano, deu tudo completamente errado, né? Do que a gente planejou ali. O começo foi complicado, né? Quando a gente viu, a gente estava ali numa sala na Vila Olímpia, ali na Rua Helena, em 4 pessoas ali, os 4 sócios iniciais. E agora, o que a gente faz? Correndo atrás do rabo, né? Óbvio, sem grana, o seguro você demora ali a começar a rodar, né? O pessoal começa a pagar parcelado, né? Então, pra você ter um fluxo de caixa é um negócio difícil esse início, né? E fomos fazendo. No começo da operação, a gente não tinha muito esse foco no aero, né? A gente ficava tentando fazer um pouco de tudo e não fazia nada, né? E aí eu comecei a defender muito essa questão, porque a gente começou a ter uns negócios de aeronáutico. Cara, vamos focar nisso aqui, tem pouca gente fazendo, esse mercado é legal, os prêmios são bons, comissão bacana, vamos fazer diferente, vamos pensar fora da caixa. E aí foi indo, né? Focaram num ramo, 100%, se especializaram 100%. Naquilo e falaram, vamos ser o melhor. Vamos ser o melhor disso aqui. 100%, Porra, da hora, 100%, né? Enfim, aí a operação foi crescendo, como o Gui falou, as nossas filiais hoje, com exceção de Ribeirão, que hoje é o nosso maior escritório, todas as outras são dentro de aeroportos executivos, né? Belo Horizonte, São Paulo, Santa Catarina e Curitiba, né? Para estar próximo, né? Dos nossos clientes, de pilotos que são pessoas importantes aí no poder de decisão do seguro, né? Dos proprietários, e viver e respirar esse ambiente aí da aviação, entendeu? Acho que isso... Eu acho muito legal, assim, porque isso também me motivou, porque sair de seguradora e ir pra corretora é um desafio, é isso que eu ia né? te perguntar, inclusive. Como é que foi trocar de... Deu frio na barriga. Totalmente. É legal, assim, a gente se conheceu, lógico, na época que eu tava na JLT, né? E ele atendendo... O Gui ainda na Fairfax, né? Ajudando a gente ali na carteira de aéreo. E quando eu saí, eu falei, Gui, cara, eu vou precisar do seu apoio, né? Tô começando aqui um negócio... Uma coisa é ser multinacional, outra coisa é ser uma empresa que ninguém conhece, né? Muito difícil, não só do ponto de vista dos clientes, mas dentro das seguradoras também, né? Ninguém te respeita, ninguém te atende o telefone. É difícil, é diferente, né? E assim, o Gui ajudou muito a gente no início da operação. Sempre teve uma amizade enorme aí por ele. E era um sonho, né? Putz, cara, o Gui um dia vai ter que trabalhar com a gente. Vai... Tipo, quem que é o cara? O Gui atende bem pra caramba, mas liga pra ele, cara. Vê se o cara tá afim. Cara. Enfim. Eles sempre brincaram mesmo. Não, você vai trabalhar com a gente vai trabalhar junto, enfim. Mas quando você tá na seguradora, é um outro tipo de abordagem, né? Então é um pouco mais complexo, assim. Eu não me imaginava sendo corretor. Muita gente falou, você não tem muito perfil. Mas eu sempre gostei muito da maneira como a Voca atuava, de estar próximo ao cliente, de entender as dores. Nunca foi uma corretora de simplesmente passar um questionário, sabe? Explicava a situação, o que era aquele risco, como que ia funcionar. E isso ajuda na subscrição também, né? E quando eu mudei, foi um choque, porque é muito diferente, né? Vocês sabem bem disso, assim, você recebe as informações por um e-mail, você não está no dia a dia da operação, então você está dentro de um escritório, com o piloto indo lá, pedindo ajuda, se você não me aceitar no seguro, eu vou perder meu emprego, você se envolve emocionalmente com os clientes. Porque tem isso, né? Tem o obrigatório, piloto, né? É parte da análise do risco, quem vai pilotar essa aeronave, né? Exatamente. Tem experiência, não tem uns negócios assim? Tem. E cada vez mais exigências das seguradoras, né? Porque hoje o mercado tá enxuto. Hoje a gente tem 6 seguradoras atuando no aeronáutico, então são poucas. A gente chegou a ter
mais, 16, 17. mais de 15, assim. Caramba, Então, só tem isso. hoje são Tá bem 6. restrito. Caraca, velho. Porque a sinistralidade estourou, tinha bastante seguradora Quase um terço. operando. Mas, cara, avião cai toda hora? A gente tem muito incidente, né? As pessoas nem ficam sabendo, porque, lógico, sai na grande mídia aí os acidentes, que, né, morre gente, enfim. Agora, a aviação, ela tem aí também acidentes sem vítimas fatais, mas também pequenos incidentes que, do ponto de vista da aviação, é tudo muito caro. Então, vira um sinistro, né? A severidade é alta, né? Então, com isso, machucou bastante o mercado ali 2016, 2017, né? Isso fez grandes players aí saírem do mercado aeronáutico, né? E os que ficaram aplicando um agravo de taxas, assim, bem forte, bem alto. E muita exigência, né? Então, você tem que comprovar quantas horas você tem, se você tem horas naquele modelo específico de aeronave, então, treinamento no modelo. Então, as seguradoras têm hoje em dia, a exigência é muito maior. Teve uma época que tinha seguradora que exigia só 500 horas totais, que o piloto deveria ter 500 horas totais. Independente da aeronave. Exatamente. Hoje, cada vez mais detalhes eles pedem, né? Quais aeronaves já voou, quantas horas em cada modelo específico já voou, quantas horas como comandante, quantas horas como copiloto, enfim, é um quebra-cabeça, na verdade, você conseguir colocar um risco hoje em dia, né? Embora tenham 6 aí seguradoras, eu diria que não tem nenhum cliente que eu consegui 6 cotações, sabe? Entendi. Ainda assim é Quando difícil, você consegue 2, é muito, né? Porque o guideline de cada seguradora é totalmente diferente do outro. Então, tem uma que quer helicóptero, tem uma que só quer jato, tem uma que quer aeronave mais antiga, tem uma que quer só aeronave nova, tem uma que tem uma exigência de piloto XPTO, outra é 3 vezes maior do que isso, né? Então, uma faz aeronave até 10 anos, outra até 20 anos. Então, assim, você tem que olhar aquele questionário e entender, né? Que eu acho que foi uma coisa que diferenciou a gente, né? A gente sempre trabalhou muito bem essa parte técnica de entendimento de guideline, né? Gabi tá aqui assistindo a gente. Beijo, Gabi, responsável da nossa área técnica, nossa sócia também. E a gente entende, trabalha muito com o nosso time isso, né? Bater o olho no questionário. Cara, qual é a seguradora que vai ganhar esse negócio? Vamos focar nela. Vocês já sabem mais ou menos. A gente sabe 100%, entendeu? De Entendi. todos os questionários que vem pra gente, qual é a seguradora que vai ser forte. Pra quem vai mandar, Isso pra deu quem um não vai, leverage aí então. pra gente absurdo no mercado, entendeu? Cara, eu quero nomeação nessa aqui. Vocês manjam muito nessa. Porque eu E a sei cotação essa. geralmente é nomeada? É loteado os mercados, normalmente? Cara, depende dos clientes, né? Depende muito do tamanho do cliente, mas existe sim, né? Como Sim. um grande risco, o primeiro que pede bloqueia mercado, Claro. né? E aí sim você tem que tentar uma carta de nomeação em alguns casos, né? Entendi. Mas aí o processo de concorrência vai muito de cliente a Exato. cliente. É né? isso que eu ia falar. Depende muito de cliente. Tem cliente que já é mais maduro no ramo, então ele entende que são poucas seguradoras, que para a aeronave dele vai ter uma ou duas seguradoras, então não adianta fazer concorrência. Tem cliente que faz concorrência entre corretores, então para você participar do risco, primeiro qual vai ser o seu serviço? E aí quem ganhar através do serviço aí já está nomeado para aquele ano. Tem cliente que nomeia vários corretores, muitos ficam sem opção porque tem seguradora que não vai ter apetite para aquela aeronave específica. Enfim, depende muito do cliente, com quem você está falando, porque isso também é interessante a gente falar. A gente fala com diversas pessoas, né? Então, dependendo do risco, a gente fala com o proprietário, ou com o piloto, ou com o financeiro, ou com o jurídico. Depende muito do porte da aeronave, do porte da empresa. Se é uma empresa maior que tem uma área específica de seguro, aí a gente fala com o risk manager daquela empresa. Então, depende muito, assim. E o mercado, assim, ele é meio que nichado para os corretores? Em que sentido que eu quero dizer? Vocês vieram de uma multinacional, você, né? Veio de uma multinacional vendendo corretora. É mais difícil vender uma corretora nacional, enfim. E aí eu emendo no seguinte sentido. E para abrir o mercado dentro do cliente e dentro da seguradora, como que é, assim? Sim, é muito mais difícil, acho que não só no ramo aeronáutico, mas todos os ramos, né? Você vender uma empresa
sem bandeira, né? Sem você chegar com umas apresentações lindas, que você falar com a sua estrutura em Londres, isso e aquilo, enfim, né? Trazer esse know-how. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu, ao longo do tempo, criar a nossa marca, né? Hoje a Vocan é muito conhecida no segmento de aviação, tanto pelos seguradores, tanto pelos clientes, né? É uma marca muito forte, é uma marca, quando o cara vai pensar no seguro, ele pensa já na Vocan, né? Show de bola. A gente está em todos os eventos de aviação do Brasil e do mundo, né? Eu diria que a gente é a única corretora que frequenta praticamente todas as feiras internacionais de aviação, né? Então, com isso, fazendo esse branding, expondo a nossa marca. E do ponto de vista da seguradora, sim, também. Foi muito difícil, né? Conseguir mostrar para a seguradora esse expertise, esse foco, esse nicho que dá resultado. E com uma dificuldade maior que dentro da seguradora, a área de aviação sempre é uma área não muito grande, porque é um mercado de 1 bi aí, ano passado foi 980, 952 milhões de prêmio de reais, né? Então, quando você pega esse número aí, perto de um agro, que é 10 bi, perto de um financial lines, que é 9, 10 bi, né? É um décimo do negócio. Sim. Então, a própria seguradora também trata isso de uma forma, né? E é um ramo com uma severidade, como eu falei, alto. Quando vem é porrada, Quando né? vem, o negócio machuca. Só que aí tem um ponto muito legal também, né? Eu acho que todo esse nosso expertise na aviação, né, faz a gente ter uma operação muito rentável, né? Para as seguradoras, né? A gente até saiu uma reportagem nossa aí outro dia. Hoje a Vocan, com volume de prêmio que emite, seria entre a terceira e a quarta seguradora do mercado de Eu ia aviação. falar isso aí, que eu tinha visto aí. De aviação, Caramba. né? Então é bem significativo. Mais de 15% de tudo que voa no Brasil está segurado com a gente, né? São mais de 2.500 aeronaves na carteira. E graças a Deus com uma sinistralidade muito boa ao longo desses 10 anos, né? A gente não teve nenhum ano que eu diria que a gente trouxe algum prejuízo para a seguradora. O fato de ser o Duda, né, que a galera já conhecia, abre portas ou não? Cara, Você ajudou. saiu, esquece. Não. Corre de zero. Assim, ajudou. Porque se, assim, eu imagino, só comentando, Rafa, eu imagino, tá? Abrir uma corretora assim, você também depende de muitos contatos também, né? E o seguro é a confiança A confiança pessoal. pessoal, um no outro, olhar no olho e tal. Tanto né? da seguradora quanto do cliente. Isso. Ajudou, sim. Mas é aquilo. Quando você cai no embate com uma grande corretora, a seguradora, cara, quem é a Vocan, quem é a grande corretora, né? Então, a gente sempre enfrentou essas dificuldades, né, no mercado. Mas ajudou, claro. Tem muita gente aí que, a gente é muito grato e ajuda a gente até hoje, né? A gente tem parceiros aí, alguns até mudaram de seguradoras, mas ajudam a gente onde estão até hoje, né? Teve gente que já trabalhou com aeronáutica, hoje trabalha em outro ramo, ajuda a gente aí nessas outras frentes que a gente abriu de negócio. O Gui trouxe um networking do mercado segurador aí, com muitos amigos que também ajudam muito a gente hoje nesse processo nosso. Então, cara, tem que ter, né? É um mercado de relacionamento, não tem jeito, assim. É verdade. Então, assim, a gente sempre... Eu acho que o grande diferencial da Vocan, e acho que a gente aprendeu isso muito cedo, é a pessoalidade, tanto com o cliente quanto com a seguradora. Então, o Duda e a Gabi, eles estão aqui porque a gente tem uma bateria de reuniões para fazer, porque a gente gosta de estar perto da seguradora, perto do cliente. Então, isso faz a diferença. E não só seguradora e cliente, o regulador de sinistro, sabe? Toda a cadeia é importante para a gente. Assim. Então, conhecer cada uma dessas pessoas, a gente faz muito evento, então vamos fazer uma palestra e falar como está o seguro. Então, no final do ano passado, a gente organizou uma falando de seguro, de abastecimento de aeronave, com outros parceiros também da cadeia da aviação, entendeu? Que agrega para o piloto, que agrega para o operador. Então, eu acho que essa é uma grande sacada, assim. E deixa eu perguntar, uma curiosidade. Vocês falaram do mercado em torno de 1 bi, aí um pouco menos de 1 bi. Dentro desse mercado é considerado tudo que é aviação, tipo helicóptero, aeroporto, sim, linha aérea, 737. Nesse número SUSEP, sim, tudo é considerado, né? Eu diria que na nossa... É até assim, pra gente às vezes é meio difícil, né? Porque fazer certos comparativos, porque a gente atua muito forte
na parte de aviação executiva, aviação agrícola, né? A gente não tem tanta linha aérea na carteira, são poucas, até porque existem poucas linhas aéreas e as multinacionais, tudo exige, né, corretoras aí multinacionais para atendem eles no mundo inteiro. Então esse número ele reflete, lógico, um prêmio gigante de linhas aéreas, né? Aham. E a gente não tem acesso aí, não é quebrado essa produção aí nesses nichos, né? Seria muito bom se fosse, mas não temos acesso a isso. Como é atuar nesse mercado? Como é que você descobre, assim, o dono da aeronave? Como é essa parte de hunting, assim? E essa estratégia que vocês fizeram de estar dentro dos aeroportos, Não devido dá pra a isso que anotar ele o falou? número do telefone do avião passando, né? Igual os caminhões. Você sabe, deixa eu ver mas aqui, é um pouco isso. Hoje existe um mecanismo da ANAC bem organizado, por sinal, né? A gente estava até comentando disso hoje mais cedo, que no Náutico não tem isso, mas hoje existe um sistema, né, da Agência Nacional de Aviação Civil, que chama RAB, né? Que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, onde você simplesmente coloca o prefixo, né, e mostra para você quem é o dono da aeronave, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, como era o começo, né? A gente fez muito isso. Cold call, cara. Peguei lista de táxi aéreo, vi a aeronave RAB, ia no Google, achava o nome da empresa, Ligava. mandava e-mail, sou a Vocan, quando você for renovar seu seguro, dá uma oportunidade. Começo foi muito assim, né? E parcerias. A gente sempre Eu dentro de aeroporto ia batendo nas salinhas. Você faz o quê? Legal. Eu sou despachante. Pô, quando você precisar do seguro obrigatório, que é o RETA, Aham. me procura, eu te apresento sem compromisso uma cotação. E aí você começa a ter relacionamento com essas pessoas também, mas o começo. Hoje em dia a gente já está numa fase mais confortável que os clientes procuram a gente, mas o começo é muita ligação. De hunting, né? Muita parceria. A gente fez e tem até hoje, assim, bons parceiros em toda a cadeia de aviação. Do mecânico, do piloto, da trading que importa a aeronave, do advogado que trabalha numa venda, do broker que vende aeronave. Todo cara que está envolvido em algum processo de compra e venda de aeronave, a gente tenta ir atrás, né? Porque muita gente pergunta assim, mas vale a pena ir para uma feira no exterior? Vocês trabalham só no Brasil? Mas é isso, tem muita gente do Brasil lá no exterior também nessas feiras. A aviação é um mercado mundial, então as pessoas procuram aeronaves para comprar no exterior e aí usam uma trading para importar a aeronave. E aí essa trading conhece a gente, conhece nosso trabalho e fala assim, pô, você já tem corretor de seguro? Posso indicar uns caras que sabem fazer o seguro aeronáutico, vocês não vão passar aperto, e aí indicam a gente. Então é toda a cadeia. Legal. Uma pessoa que faz abastecimento de aeronave, aí o cara fala, pô, preciso viajar para a Europa com meu jato, não sei se meu seguro tá dentro do que a Europa exige. Eu conheço uma pessoa e me indica, Caraca. entendeu? Então é todo um ciclo mesmo, não é? É o network que toca, digamos assim. cara. Todo mundo faz. Todo mundo é oportunidade nesse meio, né? Todos estão envolvidos. A concorrência é enorme, né? Porque falar, quem são seus concorrentes? Cara, 90 mil corretores. Qualquer corretor de seguro hoje pode vender seguro aeronáutico, né? O que a gente sempre se posicionou e vendeu foi... entende, se esse cara entende de seguro aeronáutico, né? Pergunta se ele já vivenciou algum sinistro aeronáutico, né? Porque é um negócio pode ser muito delicado, né? Envolvendo vítimas. É uma via de mão dupla também, porque muitos clientes procuram a gente e falam, queria comprar uma aeronave no exterior, aí você indica uma trading, eu não sei com quem eu preciso renovar o documento da minha aeronave, com quem eu faço? A gente indica um despachante. Então, assim... A gente ficou muito amigo, né, dos nossos clientes. Lógico que hoje, né, são muitos, mas assim, a gente fez ótimos amigos, né? Eu uma vez ouvi de um cliente, um amigo meu, Duda, o topo da pirâmide é muito solitário, né? Então, quando o cara tá muito acima, né, do resto, vamos dizer assim, da sociedade, né? Cada vez mais a gente enxerga uma carência, né, de amigos, de carinho, de cuidado, de atenção, e a gente, como empresa, como o Gui falou ali no começo, a parte humana do negócio de estar perto desse cara, ser amigo desse cara, ajudar o cara em muitas outras esferas, além de um seguro aeronáutico, né? E hoje, acho que nosso principal desafio que a gente está trabalhando é como agregar valor à nossa operação, né? A gente não é uma mera corretora de seguros, né? Eu não sou um cara que vou lá só para vender
uma apólice para ele, né? Eu quero estar próximo, eu quero entender o que esse cara tem hoje, até para fazer um cross-selling aí dos outros negócios, né? Mas oferecer outros serviços para ele. Então, a gente está trabalhando aí num clube de benefícios top para a Vocan, para os clientes da Vocan, né? Usarem, né? Óbvio, coisas de alto padrão para eles terem acesso. Então, para ele, né? Vou renovar com a Vocan, mas isso aqui é mais barato. Não, mas espera aí, a Vocan me dá toda essa assistência e todo esse expertise na hora da regulação do sinistro, né? E é muito legal, porque a gente conhece gente do Brasil inteiro. Então, por exemplo, um cliente meu lá do Campo de Marte, Gui, tô indo pro sul. Tem algum hangar que eu possa deixar minha aeronave? Você conhece alguém? Então a gente indica também. Legal. Então é um mercado pequeno também, é igual ao mercado de seguro, bem pequeno. Você Deve ser muito seleto esse negócio, né, cara? Você vê todo mundo nos eventos, você conhece todo mundo, mas é bem interessante por isso, assim, né? Você consegue... Não pode fazer caca, porque senão se exatamente. queimar com um, se queima com muito. Sim. Rapidinho. Gui, eu quero entrar nessa parte de sinistro, da importância da corretora no sinistro, mas eu só fiquei curioso por uma coisa. Na seguradora, se era da parte técnica ou comercial? Técnica. E como é que foi? Porque hoje você, eu acho que deve fazer um pouco de tudo ali, né? Saber. Quando eu comecei na Vocan, eu fui para a parte comercial, desenvolver São Paulo na Vocan, porque tinha o pessoal em Ribeirão, em Belo Horizonte, no Rio tinha na época também, que a gente não tem mais no Rio, mas São Paulo não tinha ninguém, aí a gente precisava desenvolver mais. São Paulo, né, segunda maior frota de helicóptero do mundo, sabe? Sério? Então assim... Caraca. Tem muito mercado em São Paulo. E aí eu entrei nessa parte comercial. E foi um desafio, na verdade, porque eu nunca tinha feito a parte comercial. Mas eu tinha algo que é o diferencial que a gente não enxergava em outros concorrentes, que é saber tecnicamente, né? Então eu sabia quem ia aceitar o risco, eu sabia quais as dificuldades na seguradora. Então falar com o cliente entendendo do assunto, por mais que eu não seja aquele cara que vem da areia na praia, você consegue oferecer um bom produto e o cliente confia em você, um bom serviço no caso, e o cliente confia em você. Você demonstra confiança pelo seu Exato. conhecimento É um técnico. mercado muito O cara específico, o cara tá falando negócio, Exatamente. sabe o que tá falando, né? Boa. E como a gente manda tinha bem, muito acesso às seguradoras, como eu era muito amigo, ainda sou, graças a Deus, de todo mundo que faz aviação, então, às vezes você tá com dúvida, você pega o telefone e liga, você conseguiria aceitar esse risco? Ou você já cotou essa aeronave? Ou o que você precisa de saber para, né? Exatamente. Enfim, sei lá. Então, essa facilidade também ajuda bastante. Legal. E agora, assim, qual Deixa que eu é... só perguntar um negócio Claro, antes? claro. Só por causa do Zoom. Vai. Vocês acham não, vocês veem isso? O mercado aeronáutico tá num hard market, assim, pesado, você acha que isso vai passar? Cara, eu acho que é sazonal, Vai voltar. lógico, é a minha opinião. Eu acho que é sazonal, a gente tá, sim, no mercado muito hard, não só de seguradores, como de resseguradores nacionais e internacionais, né? Pouquíssimas opções, muitas restrições. Eu acho que sim, a tendência, acho que taxas vão aumentando, né? Começa, que a gente já viu isso acontecer, começa a ficar interessante para quem tá fora, né? Opa, vou entrar, vou brincar de aeronáutico agora. Volta a concorrência, fica, né? O mercado ele foi muitos anos total do cliente, né? Toda a renovação, desconto. E ali 2016, 2017 virou, né? Saiu muita gente, quem ficou taxa lá para cima, cara, era 100%, 200% de agravo numa renovação. Foi muito estressante pra gente como corretor, né? Isso se perdurou por alguns anos, né? Então, assim, você fazia um discurso com o cara, na renovação seguinte você tava com o mesmo discurso com o cara, enfiando 100% de agravo na cabeça do cara. No ano seguinte a mesma coisa. Cara, peraí, meu amigo. Quando acaba, nunca né? tive sinistro. Como... Inviabiliza. É a mesma conversa há 3 anos. Pô, Entendeu? quando isso vai mudar? Mas o bom do mercado ser pequeno é porque acho que todo mundo tava fazendo isso também, não é? Sim, não era uma coisa, lógico, da Vocan, era o mercado Não inteiro. ia ter opção, né? Foi ruim, eu diria que muita gente, por incrível que pareça, hoje não tem seguro. E pode ou não? É Pode. obrigatório? Você tem o seguro obrigatório, que vai Que é o como Reta. se fosse um O Reta, RPVAT da aviação, que é o Reta, que é baratinho, então esse é obrigado, qualquer aeronave que voa no Brasil a ter, mas a parte de casco, e que anda muito junto com o Look,
que é a responsabilidade civil em excesso ao reta, né? Reta, os limites são muito baixos, não é obrigatório, né? Então, tem muita gente, né, que não tem seguro. Óbvio, Caraca, na minha acha opinião, que é caro? é um absurdo. O cara tem um avião e acha que é caro o Cara, seguro? mas quando você coloca na conta da hora de voo pro cara que voa pouco, é caro. Fica caro, né? No custo da hora de voo, sabe? Para um cara que voa 80, às vezes tem gente que voa menos, 80, 100 horas ano, né? Lógico, é um risco enorme. Jamais ter uma aeronave, né, sem seguro. Principalmente pela responsabilidade civil. É uma coisa que a gente sempre falou muito para os nossos clientes. Cara, a aeronave é 1 milhão. Se cair, você está disposto a perder 1 milhão ou não. Mas e a responsabilidade civil? Você não tem como prever o tamanho disso, né? Às vezes a gente escuta, não, mas se cair eu vou estar dentro e vou morrer. Tá bom, mas e a sua família vai responder por você? Ou a sua empresa vai responder por esse rabo que você deixar na responsabilidade civil? Não sabemos o tamanho disso, né? Então que é uma visão... Vai longe, né? Que é algo mais organizado na Europa, por exemplo, que eu estava comentando. Para voar na Europa, você tem que ter uma responsabilidade civil mínima, né? O LUC, que a gente chama, que é limite único combinado, que é o seguro de responsabilidade civil. Tem um mínimo que a Europa exige dependendo do número de assentos da aeronave e do peso máximo de decolagem daquela aeronave. Então, é um cálculo que... Hoje no Brasil não tem isso. Hoje não tem. Tem o reta só, Reta. que é o seguro para terceiros também, mas o Não dá valor... pra nada no acidente. A hora que tem acidente, não dá pra nada. Não paga o pneu. Na verdade, que ele é só pra pra terceiro, terceiro. né? É só pra terceiro. Ah, pra terceiro. Não paga nada da aeronave, né? Também é uma coisa que muita gente confunde. O cara tem um reta lá, liga lá, meu avião caiu aqui, e aí? Cara, não cobre nada. Fica na reta. Você já viu aí? Você viu agora que eu me toquei. E você já viu... Vai ter a bateriazinha aqui nessa. E você já viu empresa assim que você conhece que eventualmente passou por uma dificuldade dessa de um sinistro e só tinha o reta e, quebrou, Cara, sei lá? Eu já vi gente que tinha o casco e look e falar, se eu não tivesse o seguro, eu quebrava a minha empresa. Né? Caraca. Principalmente ali na área de aviação agrícola, né? Que é uma empresa, às vezes as empresas de pulverização aérea, o business dos caras é esse, né? E os aviões agrícolas hoje têm um valor agregado alto. Normalmente eles financiam $1,5 milhão, né? 1,8 milhão, né? Tem aeronaves que chegam a esse valor. Eles normalmente fazem um financiamento, né, com taxas aí americanas. Então o cara tem uma parcela de seguro. Então quando ele perde num acidente, e a sinistralidade na aviação agrícola é alta, né? Então ele fica sem o avião para trabalhar com uma parcela em dólar para pagar. Né? Então isso já teve, sim, clientes nossos aí com sinistro que, falaram pra gente, cara, se eu não tivesse seguro, eu quebrava a minha empresa. Cai avião pra caramba na plantação? Cai. Infelizmente, Aviação agrícola. cai, pauleira. Até que hoje são 3 agora, né? 3 seguradoras que fazem aviação agrícola. O Celetrino Não sai até na mídia, brincou né? aqui. Cara, não sai porque ninguém fica sabendo, né? O cara cai o avião no meio do mato. Então, assim... São raros, né, os casos que saem. De aviação agrícola são bem poucos, entendeu? Eu lembro que eu trabalhava numa seguradora e eu recebi os avisos de sinistro de aviation, né? E, cara, parece que era só no... Você só via assim, uma plantação e um rasgo assim no meio. Só, assim. Sério? Parece mesmo, que era cara? só no agrícola que tinha... Aí, nesse caso, o RC, lógico, é menor, né? Porque, normalmente, quando acontece alguma coisa é em cima de uma plantação, né? Então, você tá mais envolvendo ali a vida do piloto, né? Quando acontece alguma coisa. E aí, o prejuízo do casco. O Celestrino até brincou quando ele veio aqui também, que ele falou que Deus protege... Puxa, eu não lembro agora, mas bêbado, aí tinha mais uma coisa e piloto agrícola. É um voo baixo, né? Curvas muito fechadas ali no balão que eles fazem. As pistas também não são das melhores, né? Então, quando você vai colocar peso do combustível, né? Peso do produto que eles botam lá no hopper, peso do piloto, peso da aeronave, tamanho da pista, temperatura, pressão, enfim... É um negócio que a operação tem que estar muito ajustada ali, sabe? O piloto entra muito no automático, né? Porque ele vai repetindo muito aquele movimento, né? E chega próximo da plantação, joga o defensivo agrícola e volta. E faz esse movimento de novo. Então, ele entra no automático também. Fora detalhes da operação que acaba que passa, né? Porque,
deixa de fazer alguma coisa por já estar no automático também, enfim, falha humana tem bastante, assim. E você acha que tem muita imprudência, assim, também, né? Tipo, o cara querendo fazer uma gracinha ali, o cara vê lá... O cara com uma garrafa de uísque. o charuto e... eu vou botar defensivo nesse couve aí, meu. Não sei nesse nível, mas tem imprudência. O cara assiste lá o filme do Tom Cruise e quer fazer igual. Aumentou o sinistro depois do... Tô brincando. Não, existe... Acho que em todo ramo existe imprudência, Mas né? não é coberto isso. É coberto. É coberto. Não. A falha do piloto... piloto? Ela é coberta, né? A não ser que ele cometa alguma ilegalidade do ponto de vista aeronáutico. Aí isso não tá coberto. Né? Mas a falha dele Mas tá assim, a grande maioria dos operadores opera direitinho, segue as regras. Sim. Porque aquele mas sempre existe alguém fora da curva, alguém que faz gracinha. Isso é em todo o ramo, né? Então os bons acabam pagando pelos ruins, né? E seria o seguro agrícola mais ou menos a embarcação de recreio da aviação, assim, meio negligenciado pela seguradora ou não? Acho que é diferente. Tá. Mas tem essa... Tem uma... Tem, não? Curiosidade mesmo que eu não conheço, tá? Assim, eu acho que, infelizmente, né, ainda no ramo náutico, você ainda tem uma quantidade de fraude elevada, né? É por isso, que a seguradora sabe, mas não consegue provar. Entendi. Né? O que ainda é um problema. No agrícola, embora a operação deles é muito né, no meio do mato, enfim, parou isso, né? Isso, eu não vejo isso primeiro porque o cara tá ali brincando com a vida dele, né? Um barco, você taca fogo, afunda e você, né, pode sair antes, enfim, tem formas. O avião é mais complexo, mais difícil, né? Fora todas as investigações aí que tanto o CENIPA, que é o órgão que regula os acidentes, tanto os peritos aí, você falou do Celestrino, grande amigo, parceiro nosso aí, brigadeiro Carlos Alberto, a McLaren, outros tantos fazem aí essa regulação dos acidentes aí para identificar. Vai firme, né? E assim, é um trabalho que a gente faz muito, assim. Então, a gente leva a seguradora, vai conhecer a operação desse cara, porque esse cara é diferenciado, ele faz tudo certinho. Então a gente tem essa preocupação também. A gente está planejando fazer um treinamento com os operadores agrícolas, levando especialistas de como funciona o seguro, enfim, como é feita a regulação de sinistro, para o operador também entender o lado da seguradora. Então, a gente trabalha muito essa via de mão dupla. Então, leva a informação para a seguradora e leva o ponto de vista da seguradora para o operador também. Isso é importante. A gente é meio inquieto, né? A gente não aceita muito, sabe, as coisas. Mas por que é assim? Não, porque... Você entende, né? Por que não é assim, porque é assim. A gente tem que explicar e trazer, né, essa vivência aí que eu acho que a gente tem na aviação, de ter muitos amigos pilotos, de operar aeronave, de N coisas que a gente está nesse meio, para trazer para a seguradora essa visão. Cara, não é assim, porque sempre foi assim. Peraí, vamos entender, né? A estatística mostra um negócio diferente do que... A gente tem um problema hoje na parte de seguro aeronáutico, que é experiências que as seguradoras estão exigindo, tá inviabilizando a aviação, né? Então tem muita gente ficando sem seguro também porque não consegue uma cotação. Piloto sem emprego. Piloto sem emprego. Caraca, velho. É muito ruim. E assim, a gente defende muito piloto, né? E aí, lá atrás, quando eu falei um pouco da parte de resultado, eu nego cotar certos seguros. Se eu sei que o piloto não é um cara legal, que é um cara complicado, confusão, eu mesmo já tiro isso, eu não vou colocar isso pra dentro da minha carteira. Entendeu? Eu não vou nem, sabe? Só que tem outros que a gente sabe que são muito bons, né? Talvez ali no papel ele não atinja o que a seguradora exige, mas ele é um cara talvez muito mais experiente, padrão, do que um cara ali que no papel vai ter muito mais horas do que a seguradora exige. E você consegue mostrar isso pra seguradora? Cara, a gente tenta, como o Gui falou, de vários formatos, né? E a gente fica muito no meio ali do negócio, óbvio, né? Toda a parte de piloto jamais entende essa questão, né? Do seguro, que é um absurdo, e tem diversos absurdos realmente, né, de exigências e seguradora às vezes trata 1000 horas de voo como se fosse um negócio, não, rapidinho, 1000 horas de voo são 10 anos voando, entendeu? Então é uma experiência altíssima. Então a gente fica muito ali no meio, a gente entende muito o lado dos pilotos e a gente se esforça ao máximo para conseguir cotações, né, às vezes as mais difíceis, mesmo que isso vá custar 3, 4 vezes o que o cara teria se ele tivesse uma grande experiência, né? Eu até brinco.
uns xingam a gente quando a gente chega com preço caro, outros fecham o negócio, né? Mas o nosso papel ali de tentar viabilizar o negócio para trazer uma solução, a gente se esforça muito ao máximo, né? Tem piloto que culpa a gente de não conseguir, e o cara perde o emprego e culpa a gente por isso, e deixa a gente extremamente triste. Nossa, a gente fica mal, É é foda, verdade. né? Não, Porque a gente tem uma relação pessoal com as pessoas, então a gente fica chateado mesmo. Porque o que acaba acontecendo, para dar um exemplo, a aeronave é financiada, então o banco exige que tenha o seguro. Só que aí o piloto não tem experiência. E aí a gente consegue uma cotação muito mais cara do que se fosse um piloto com horas. Assim, a gente não tá... não é um demérito do piloto, porque às vezes o piloto é até melhor do que o outro que tem bastante experiência. Mas a seguradora não enxerga dessa forma, e aí o custo fica mais elevado, aí o piloto perde o emprego, a gente fica mal. Então a gente sempre tenta levar o máximo de informação possível. Então a gente costuma brincar que nosso pedido de e-mail é uma tese, é uma defesa. A gente é advogado dos clientes mesmo, vamos defender esse cara que a gente acredita, porque como o Duda falou, tem gente que a gente já conhece, já sabe o histórico, fala, melhor a gente nem se esforçar nesse caso, deixa como tá e vida que segue, entendeu? E hoje para vocês, assim, tô pensando aqui, como que uma seguradora, eu não sou do ramo, tá? Aham. Posso estar falando besteira. Não existe nenhum método que a seguradora consiga ficar confortável com isso, Cara, uma entrevista, sei boa lá, pergunta, cara. e eu, Duda, a minha opinião é bem próxima à sua. Porque hoje ler um questionário que aceita tudo. O cara pode... Na hora de fechar o seguro, ele não precisa comprovar o que ele colocou no questionário. Ele só precisa comprovar na hora do sinistro, né? Então, tem sim piloto que bota informação errada, porque sabe se então. ele não mentir ali, ele vai perder o emprego, né? Hoje a gente até brinca, né? Tinha uma galera aí da aviação, isso hoje parou e dificultou, mas assim, as horas desse cara aí é tudo BIC. Porque é tudo caneta BIC. O cara canetou todas as horas, inventou todas as horas, né? Isso mudou bastante agora, até com a parte da CIV digital, que ele tem que preencher tudo lá no sistema digital, mas é uma dificuldade. Eu iria muito mais numa linha dessa. Mas é muita gente. Cara, terceiriza isso por alguém que entenda, né? Só que assim, a gente também entende o outro lado, como é que é. Que isso não é uma decisão 100% seguradora, isso tem resseguro envolvido, tem um cara que tem experiência no mundo inteiro. E filtra um pouco também, né? Estatística dos acidentes aeronáuticos. Então, assim, existe, né? Sim. Mas, como eu falei, a gente é muito inquieto, a gente luta, a gente briga, a gente faz evento, a gente já fez evento nosso só com seguradora ali, por exemplo, no Matos Filho. Botamos um cara da aviação agrícola, um cara de helicóptero, um cara de avião, um cara de jato, pra trazer um pouco essa realidade, dificuldade, porque hoje é uma realidade. Tem piloto que não estimula o patrão a trocar de aeronave, porque ele sabe que se o patrão trocar, ele não vai ser aceito pelo seguro e vai perder o emprego. Então é ruim, né? Não fomenta a aviação, não faz o cara crescer na profissão. Então é muito delicado, sabe? A gente tenta trazer isso, essa realidade, para a seguradora. Agora, muda muito assim, por exemplo, você tem horas de voo para a aeronave específica que vocês estavam comentando, hoje né? são Aquele 3 piloto. critérios Tá. totais, né? Então tudo que ele voou, tipo, que na seguradora é o tipo de motor, né? E o modelo, né? Tá. Então você vai avaliar o cara nesses 3 formatos. Então, não sei se vocês são muito familiarizados aí com os nomes dos aviões, mas King Air, aquele avião lá da Marília Mendonça, só para ti, turbo hélice bimotor. Então você pega um cara que tem 15 mil horas de voo, 10 mil no King Air, né? 10 mil no tipo também. O patrão dele vai comprar um jato. Pô, esse cara nunca voou jato. Cara, hoje esse seguro é incolocável no mercado. Pô, mas o cara tem 15 mil horas de voo. O cara é um astronauta. Entendeu? Não dá pra fazer. Desestimula o mercado. Quando que ele vai né? ser promovido? Não, Nessa ele coisa? tem que até de voar de compra, copiloto, ele avião. tem que isso, ele tem que entendi. Essa é a nossa briga. Mas se ele voar de copiloto, conta. Para algumas seguradoras. Para Entendi. outras, não. Essa é a nossa briga diária, assim, porque o piloto não vai evoluir na carreira nunca. Ele tá fadado a voar aquela aeronave que ele começou anos Por causa da atrás. seguradora. Entendeu? Então, Mas o é difícil. próprio piloto, para, sei lá, se promover ou ter mais trabalho, ele não poderia fazer um curso em paralelo? Cara, ele faz um curso, ele pode fazer um curso, mas esses cursos são caros, né? A vida de piloto não é fácil, né?
Esses cursos são bem caros. E as horas que ele vai adquirir nesse curso também não vai ajudar tanto na seguradora. Os cursos são 12, 15 horas, 20 E horas. aí o dono da aeronave do curso não tem seguro. É muito Também não piloto, quando o patrão fala, tô pensando em trocar de aeronave, a gente já fala assim, começa a voar como copiloto, uma Dá um jeito aeronave, já vai registrando essas horas como copiloto, que vai ajudar no seguro. Como que registra? É, Existe pergunta um negócio como registra oficial isso. disso? É uma caderneta individual de voo que chama CIV, né? Antigamente isso era tudo papel, Aham. agora isso é tudo Eletrônico. eletrônico. Então cada um tem seu login e senha a cada voo. Hoje é uma obrigação, né, do tripulante ir lá no sistema e registrar as horas dele. Não tem em voo. como manipular isso aí, tipo... E é- Hoje Tá. esse sistema... Não, hoje Igual esse do carro, sistema isso é bem difícil. Bem difícil. O sistema, a ANAC tem evoluído muito, assim, acho que tem sido muito bom, assim, essas informações online, a gente consegue ter muita informação através do sistema da ANAC, isso Muitos facilita. dados, inclusive É. de acidente. Hoje eu tenho um panorama lá de 10 anos pra trás, Você consegue ver. tudo, entendeu? Até as horas de voo do piloto você tem acesso. Tipo assim, esse piloto que Só caiu... Se eu tiver... Não tenho. As horas de isso voo não. eu não posso Aí você pesquisar pede pra publicamente, ele e eu te tenho que entrega um pedir pra ele. relatório ali. sei lá. Isso. Mas o piloto, quando a gente vai cotar o risco, ele passa o CPF e o código ANAC dele. Aí a gente consegue ver se ele tem a carteira para aquele aeronave. modelo, para aquele tipo de aeronave, há quanto tempo ele tem carteira para aquele modelo específico. Então a gente já faz uma pré-análise, muito com a ajuda da Gabi aqui. A gente faz essa pré-análise, olha o sistema lá de acidentes da ANAC, vê se aquela aeronave teve algum incidente ou acidente, porque às vezes o cara coloca não no questionário, a gente olha acha lá lá. pelo prefixo se houve alguma coisa. Às vezes ele nem sabe, não colocou porque ele quis mentir, mas ele não sabe que alguns anos Passado. atrás, alguns anos houve alguma coisa naquela aeronave, entendeu? Históricos de manutenções também, ou se a aeronave está impedida de voar por algum motivo. Cara, se ela tá impedida de voar por É. algum motivo, a gente consegue ver nesse hub que eu te falei, né? Aham. Ele mostra a condição dela. Histórico de manutenção a gente não tem acesso, só pedindo. Só Pedindo, quando... tá. E aí isso daí entra muito na parte do sinistro. E é solicitado ou não na na conotação? parte do sinistro, sim. Na parte da cotação, Entendi. raramente. Entendi. Bem difícil. Mas aí, tipo assim, na cotação, o cara não vai ver o ano da aeronave Vê. e fala, mano, Ver o ano, ver se tudo. fosse eu, entendeu? sei lá, imagina o subscritor, sei lá, Vai. como subscritor. Cara, sei lá, tem 30 anos, mas passou... Deixa eu ver, É. quando foi a última manutenção disso aí? A minha pergunta Não, até não, foi em mas isso relação faz. àquele... Você tem que fazer, todo ano, você tem que fazer uma manutenção, né? Inspeção anual de IAM, né? Que agora é CVA, né? Então, todo ano a aeronave tem que cumprir. Lá na ANAC mostra a data, então isso é Ah. interessante. Da última Facilita. manutenção, mas eu não mostro O que exatamente o que, mas... Tá. Até foi em relação, acho que foi o acidente do Boixá, não lembro, que o cara tinha que trocar uma peça, ele foi lá, trocou pra passar pela inspeção e destrocou. Tipo, como é que a gente perceberia isso? cara, Sei lá. Triste, É, cara, você é louco, mano. meio que, enfim. E- A gente lida com vida, assim, é bem... Então, a gente não é um seguro simples. Eu entendo, assim, as restrições da seguradora, até por causa disso. Querendo ou não, isso é um gerenciamento de risco ali do... Tá, digamos assim, puxando a qualidade. Só que, por outro lado, a gente tem que criar soluções também. Exatamente. Eu acho que a gente tá na hora de mudar um pouco esse formato, igual você falou da entrevista, porque hoje o que aconteceu dos últimos anos, agora é 1.000, amanhã é 1.500, amanhã é 2.000 que vai exigir. Cara, começa a não ter piloto, né? A gente já sofre com isso. Tem alguns modelos específicos, né, de aeronaves, que são um pouco mais antigas, que são de uma motorização específica, etc, etc, etc. Cara, você não consegue fazer seguro. Você não acha o piloto que a seguradora que faz exige, entendeu? Não tem no Brasil essa quantidade de piloto para ter a quantidade de aeronaves, operar a quantidade de aeronaves que existe. Então, E a aeronave, assim, tem aquela questão de tipo, você aprende a voar nesse tipo... Que nem no carro, a gente aprende a dirigir sei lá, um carro popular ali. Se você vai tirar uma carta de caminhão pequeno pra dirigir uma carreta bitrem. sim, Tipo, tem isso. Tem essa parte de... Existem carteiras específicas, né? Para você operar certos modelos, né? Alguns treinamentos de simulador, né? Como você vai subindo o porte da aeronave, entendi. treinamento em simulador. Então, uma Treinamento carreira, digamos anual, assim. Sim, treinamento anual, simulador anual, entendeu? Bacana. Tem aeronaves que só pode voar com dois, né? Com piloto e Dois copiloto, tripulantes. dois tripulantes. Então, depende muito do modelo, assim.
Tipo, horas no Flight Simulator não conta, né? Difícil. Mas Nem eu consigo pousar. Não, Depende mas, do mas país. ajuda pra caramba, sabia? assim, a seguradora hoje só considera horas, ela só olha isso se forem horas registradas em voo, Tá bom. né? Então você pega, às vezes, um cara que, pô, não tinha emprego, tem muita gente que voa como copiloto de graça, pro cara adquirir experiência, entendeu? Ah, legal. E a seguradora hoje não considera isso de jeito nenhum, entendeu? Por quê? Porque o cara não tem como provar. Tem esse lado, ele não tem Só como porque ele voa provar... de graça, não tem... Ele não tem como provar que ele tem essa experiência, né? Entendi. De forma nenhuma. Então, assim, mas, pô, você pega um cara que voou ali 100, 200, 300, 400 horas ali, aprendendo, ouvindo, né? Vendo como é que é a rotina, entendendo. Ele não é um cara cru, igual um outro que vai sentar ali com 0 horas e tá começando agora. É totalmente diferente. Só que, pro ponto de vista de seguro, esses caras são iguais. Porque se isso aqui tem... Na aviação agrícola, a gente tem muito eu ia isso. falar disso. Os pilotos sempre são acostumados a não registrar a hora. Então, os caras têm 10, 15 mil horas de voo. Quando você vai pedir a CIV do cara, tem 1000 lá registrada. Porque registrar a hora é um saco. O piloto nenhum quer fazer esse trabalho de ficar ali computando hora. Entendeu? Então... E Duda e Gui, pro piloto pilotar esses aviões de linha aérea é específico mesmo? Tipo, o cara começa do zero pra isso ou ele tem que ter experiência com outras aeronaves? Não, ele tem que ter experiência com outras aeronaves. Chega lá já Aí cada experiente, companhia tem a sua tem regra. exigência. Tem exigência. Se eu não me engano, 800, no mínimo 800 horas para ele entrar no processo seletivo, enfim, tem uma... Hoje o cara que voa, para ele voar agrícola, ele precisa ter, se eu não me engano, 500 horas totais de voo para ele tirar a carteira de aviação agrícola. Então tem algumas regras aí. E o que esses problemas que acontecem lá fora influencia, tipo, no seu trabalho aqui no Brasil, do dia a dia, por exemplo, essa guerra aí? Cara, boa pergunta. Essa guerra, ela ainda é uma incógnita, né, no mercado de aeronaves, mas já se fala em prejuízo da ordem de 10 bi de dólar, né? Caraca. Só que ninguém sabe, porque ninguém foi ainda lá ver. Não teve regulação de sinistro. Não ainda. teve regulação de sinistro. Então, assim, começou com 5 bi, depois virou 8, Ah, depois virou 10. e o Antonov lá, que destruíram? Então, então, assim, isso a hora que essa conta tiver que ser paga, né? Onde que vai afetar os O resseguradores mercado inteiro. muito, né, baseados, a maioria deles em Londres, vão pagar essa conta, né? E são os mesmos que dão suporte hoje para todas as seguradoras aqui no Brasil também. Então... Você acha que eles já estão fazendo um funding agora Não, mas, lá? mas, com mas certeza guerra cobre? Sim, existe cobertura de guerra, né? Casco guerra. Com certeza absoluta. A taxa de guerra aumentou significativamente, né? Vamos fazer. Você contrata, é uma cobertura que você contrata, cobertura de guerra. Isso. Agora vai explicar para um piloto dono de helicóptero aqui no Brasil que o vai ter que seguro pagar dele por- aumentou pra caramba porque lá o Ucrânia tá tendo guerra e destruiu uma cacetada de aeronave, ninguém sabe quanto, e agora, né? Teve um movimento bom, assim, entre aspas, dessa alta sinistralidade, que foi essa reeducação dos operadores também. Então, hoje, a gente falando com os clientes, principalmente da nossa carteira, falando desse aumento de sinistralidade, eles têm mais consciência do que está acontecendo no mundo. E antigamente não era. Você tinha 16 seguradoras. O cara tinha proposta dar com rodo. Aham. Eu Então, fazia ele- seguro de piloto com 120 horas totais. Então Fazia. ele ia Vai pagar jogando. Se Ele ele ia- quisesse. Era nessa loucura. Então, houve e ainda está acontecendo essa reeducação dos operadores e hoje é mais tranquilo. Ele já sabe que ele não vai ter um agravo. O mercado de aviação é muito pequeno, então os operadores se falam. Então, você fechou uma aeronave agrícola, ele vai comentar com um colega dele que tem aeronave agrícola se o seguro está mais ou menos o mesmo valor, né? E aí, quando tem uma diferença muito grande, ele cota com outro corretor. Então, rola esse Meio que eles movimento. se falam assim. muito. E aumentou a preocupação deles na preservação também, de proteger, enfim, no gerenciamento do risco dele, não? Eu acho que isso tem, né, cara? É um negócio muito delicado. O aéreo E- já é bem enraizado, né? Tem gente um pouco menos preocupada? Tem, porque é muito caro. Igual você citou o exemplo aí do helicóptero Boechat, Aham. entendeu? E a ANAC começou a fazer um trabalho mais... Fiscalização, mais, né? maior, assim, com Tá. os operadores. A gente via, alguns anos atrás, a gente via muitas notícias
da ANAC apreendendo aeronaves que estavam fazendo táxi aéreo clandestino, né? Que a gente Chama de TACA. Como? Taca? TACA. Que hoje você tem uma aeronave e você não pode ganhar dinheiro com ela, né? O operador se privado. ela for específica para aquilo, se ela for uma aeronave de táxi aéreo. Entendi. Então a gente via muitas notícias. Foi a aeronave levando cantor X para um show, foi apreendida pela ANAC porque estava fazendo um voo ilegal, estava fazendo um táxi aéreo. Não poderia. E não Não. poderia porque era uma aeronave privada. Por mais que seja uma aeronave zero bala, piloto com Não 10 pode. mil Não pode porque 500 mil a horas. regra do táxi aéreo ela é muito mais rigorosa. Ah. Entendeu? Você tem que ter chefe de operações, piloto-chefe. Você tem que cumprir uma manutenção muito mais rigorosa, né? Então, você com o operador privado, você não pode ter retorno financeiro disso, né? Só que aí, mas por que o cliente ou qualquer pessoa faz isso? Porque é muito mais barato, logicamente, você, né? Que aí me vende aí umas horas do teu avião, que eu vou comprar muito mais barato do que você comprar do táxi aéreo. Então, por isso que esse mercado existe e foi bem... ainda existe. Ainda existe, mas é bem coibido, fiscalizado pela ANAC. Hoje é mais fiscalizado. E essas notícias de grandes cantores... Os cantores não tinham culpa, eles não sabiam também se a aeronave era de táxi aéreo ou não. Alguns, né? Tem gente que sabe, sim. Mas alguns não sabiam. E aí você vira capa de uma matéria por conta disso. Então houve essa educação também dos operadores e de ter o seguro reta também, o seguro obrigatório. Muitos deixavam vencer e não se preocupavam com isso. Então tem muita fiscalização da ANAC hoje em dia que ajudou a essa parte, assim. Então tem um movimento dos dois lados, assim. Infelizmente, por conta de alguns acidentes, né? Acabaram assim. Deixa eu perguntar uma coisa, voltando um pouco na parte econômica, assim. Uma regulação de um sinistro, assim, cai um avião, ele demora muito pro segurado receber a indenização de volta? Porque eu imagino que tem que passar por investigação. Cara, Quem, parará. relativo, né? E aí, eu que cuido de todos os sinistros na Vocan, né? Adoro essa parte, aprendo muito. Cada sinistro é um sinistro diferente. Ele depende muito da velocidade do cliente em termos de documentação solicitada, né? Mas eu diria que, assim, a gente é super rápido qualquer hora do dia, da noite, na parte do acionamento, né? Os peritos todos que a gente trabalha aí, os maiores do mercado, são super ágeis em termos de ir até o local fazer vistoria, levanta a documentação, relatório e seguradora, né? O que acontece? Alguns reparos específicos demoram muito, né? Tem que importar peças, Tem coisa que você tem que mandar abrir motor, tem coisa que você tem que mandar para fora para abrir motor. Então esse processo, além de muito caro, é muito demorado, né? Quando acontece esse tipo de situação. Isso faz com que o seguro demore, né? Não sei se vocês sabem, o seguro aeronáutico é reembolsável, né? Então o segurado tem que arcar com tudo, né? Até o final do processo. E a seguradora reembolsa. E durante o processo ele vai apresentando ali, Eu não nossa, sei sabia lá. disso. Então, isso que é o importante também no corretor especialista. Porque a gente já sabe o que a seguradora vai pedir, a gente já sabe as exigências que vão fazer, então a gente já... Antecipa na primeira tudo. ligação a gente já fala, faz isso, e o processo vai correr dessa forma. Concentra as informações na gente que a gente vai saber te direcionar para ter um atendimento mais rápido. E, assim, a gente normalmente não espera, né, o CENIPA, porque o CENIPA... Primeiro que os relatórios do CENIPA demoram, 1, 2 anos, eu imaginei enfim, isso. demoram. E o CENIPA, ele não tem o objetivo de achar o culpado do acidente. O objetivo do CENIPA é entender o acidente e fazer um relatório explicativo para que outras pessoas não tenham esse mesmo acidente, né? Um relatório preventivo. Né? Essa é a função do pessoal do CENIPA, né? Então, a gente não espera isso. Então, assim... Quando é caso de PT, por exemplo, ele é um caso muito mais rápido de você regular. Porque não tem o que conversar, acabou, perda total. Cara, só a gente o já look, teve... né? Isso. A gente já teve processos aí de casco de 25 dias, 28 dias, o cara tá com o dinheiro na conta. Caraca! Entendeu? Mas, de novo, de um cliente que forneceu todos os documentos rápido, padrão foi, ali, né? Tudo certinho. A parte do look aí, como o Gui comentou, sim, essa demora um pouco mais, né? Como todo seguro de responsabilidade civil, transitado julgado ou mediante algum acordo com a seguradora. E aí é uma parte muito delicada, que aí você entra naquilo, quanto vale a vida da pessoa que faleceu?
Pô, para a família vale um valor, para a seguradora vale outro, né? Então, é aquela negociação um tanto quanto ingrata do tipo, cara, vai pra justiça e sabe-se lá quantos anos vai demorar e quanto você vai receber, ou vamos fazer um acordo aqui. E vocês Acaba- participam disso? Muito. Desse tipo de negociação? Sim, né? A seguradora sempre estipula um advogado, né? Um Aham. escritório de advocacia, tem também grandes aí parceiros e amigos aí especializados nesse assunto. Mas sim, a gente é o advogado ali do cliente, a gente acompanha todo o processo, né? De negociação, de acertos, Então, demora, enfim. Aí é uma coisa que, cara, no mínimo eu diria que 8 meses, 1 ano aí pra fechar um processo desse, né? Mas- Ou mais tempo. Mas pelo que eu entendi, tanto de um lado lá da manutenção que você falou, quanto do outro, é muito mais pelo processo em si do que pela seguradora em si. A análise em si do sinistro é mais... Sim, é pelo processo É o como ele o é. processo não é... É um acordo, né, É. cara? É um acordo de um valor de uma vida. Isso é muito imensurável, né? Aham. Então, e aí você começa a entrar na seara, tipo, família, deixou filho, não tem filho, quanto ele ganhava? Ah, mas ele ganhava por fora da carteira de trabalho mais tanto. Ah, mas ele tinha 3 famílias, entendeu? Caraca, tem Cara, isso. acontece de tudo. Entendeu? Ah, apareceu a fulana que quer dinheiro. pô, Tem de tudo. Um ponto entendeu? importante também é que a gente, como especialista, a gente conhece muito o clausulado de cada uma das seguradoras. Então, a gente sabe que, por exemplo, muitas vezes o cliente acha que o look vai cobrir ele, o proprietário, e não cobre, porque sim. ele não é um terceiro. Então, são alguns gatilhos. Algumas seguradoras não indenizam a tripulação. Então, a gente sempre busca trabalhar para fornecer essas informações para os operadores e falar assim, ó, essa seguradora você não vai ter cobertura para os seus tripulantes. Eles têm seguro de vida, como que é essa parte? E aí, essa tem cobertura, você quer seguir com essa? Vamos tentar colocar uma cláusula cobrindo a vida dos tripulantes. Então, esse trabalho consultivo é muito importante também, porque a gente já pegou diversas apólices que estavam Mal colocadas. muito. Quando você compara com questionários, você fala, meu amigo, Sem para de cobertura, pagar isso aqui. buraco. Nem o teu piloto tá cobrindo, entendeu? Para de pagar, é melhor isso aqui. E outras situações, né? Além do piloto, experiência exigida na apólice completamente diferente do questionário. Você fala, você pagou esse seguro mesmo? Então, é importante você ter um corretor que saiba o que ele está fazendo. E o cliente que contrata o seguro aeronáutico, ele tem, pelo que você está falando, até imagino que não muito e não todos, mas você percebe, até comparando com outros ramos que vocês atendem lá, é um cliente mais maduro em termos de seguro, que conhece um pouco Tem de mais ou é no tudo. padrão? Tem de tudo. Você tem aquele que é factível, é mais flexível no preço, tem outros que não, que o cara quer porque quer pagar menos. Você tem o que entende, pede cláusulas mais técnicas, tem outros que, cara... Depende E aí muito- é muito nossa responsabilidade Sim, também, é como de todo vender, lugar, entender o questionário e vender pro cara um negócio que cubra a operação dele. Entendeu? Então a gente tem esse papel também que ele confia no que a gente tá fazendo e vendendo para ele, né? Boa. Depende muito de com quem a gente está falando, assim. Isso às vezes a gente vê que o financeiro está mais ligado no valor e aí a gente pede para explicar a pólice pro piloto, enfim. O proprietário, quando a gente está falando com o proprietário, a gente vê um interesse muito grande dele entender o que ele está contratando, as coberturas. Isso é bem legal também. Ainda é um segmento que por ser o xodó, assim, do dono, então. o dono ainda se envolve muito. Pô, é Tem- uma aeronave. E não é qualquer um que tem uma aeronave também. Espera-se que o cara tenha ali um preparo diferenciado para aquilo lá. alguma coisa, né? Uma grande empresa, alguma coisa por trás ele tem, né? Então é bacana você vê que o proprietário tá próximo ali na maioria dos casos, querendo saber, querendo negociar, entendendo. E como você explica o negócio do look, né? É legal você conseguir desenvolver, né, coberturas e limites específicos. A gente vem de um mercado super aí, pandemia, a gente pegou os valores das aeronaves aumentaram absurdamente, né? Muito. Por falta de peça? Não, igual a carro de luxo, falta de aeronave zero mesmo para entregar, né? Então o próprio usado subiu muito, né? Então, igual A gente casa viu- de luxo, né? Carro, enfim. A gente vê o mercado muito aquecido.
né? No mundo inteiro, muita Teve aquele gente negócio dos comprando. componentes eletrônicos lá, Também. avião também usa helicóptero, né? Sim. Então isso foi também um processo de aumentar e regularizar o valor segurado, o A casco, IS. ajustar a IS do casco e explicar pro cara. E isso, obviamente, está diretamente, né, proporcional, ligado à taxa, Ao preço. ao custo do seguro. Você tá dobrando, o cara vai pagar mais, o dobro, na cobertura de casco. Então, assim, mais de adequar o cara, né, ao valor de mercado atual da aeronave. Explicar isso para ele também, né? Que se não contratar de acordo com o que a aeronave vale, vai cair na cláusula de rateio. Explicar tudo isso para ele é importante também. Porque muitas vezes o cara não fala, faz o mesmo valor que era a aeronave o ano passado, porque senão vai aumentar muito meu seguro. Aí você tem que explicar para ele o quanto isso vai influenciar numa possível indenização. E como que chega na IS? Tem FIP? Tipo, Tem uma tabela chamada Blue Book, né? Que é uma espécie de tabela FIP do mundo inteiro, né? Que você calcula lá, a gente paga até caro por isso, para ter esse acesso anual, né? Tem seguradora até que não tem, a gente paga. E lá você coloca o modelo, as horas de voo e ela te dá um estimado ali do valor de mercado dessa aeronave, entendeu? Então A gente faz esse legal. trabalho também. O nosso trabalho, o trabalho pedido de cotação é muito grande, assim, nossa. Primeiro, conseguir todas as informações. Se a gente vê que é um piloto que talvez a gente tenha dificuldade, desmembrar as horas dele, pedir todas as aeronaves que ele voou, aí a gente vê se o valor da aeronave está adequado ao que ele pediu, se está muito acima, se está muito abaixo, entender por quê, porque às vezes o Blue Book também você tem uma média, mas pode ser que ele tenha feito alguma coisa na aeronave, sei lá, trocado um motor, que o motor tem um custo muito alto, é o principal item, e aí pode ter aumentado bastante o valor da aeronave. Aí a gente consulta para ver se o piloto tem a carteira para aquele modelo específico, porque a gente sabe que batendo isso na seguradora e tendo alguma divergência desse tipo de informação, vai voltar. Vai voltar, então já a gente mata no início ali, né? Já conhecem. A gente já. sempre trabalhou com essa... Sempre brinquei até com a Gabi muito, eu falo, cara, é cotação com um e-mail só. A seguradora tem que devolver a cotação com um e-mail nosso, entendeu? Bacana. Não dá pra voltar, Perde muito tempo, né? cara, nosso e da Isso, seguradora, do subscritor, perfeito, de entendeu? todo mundo. Não, e a gente Então- sabe que vai voltar E do pro final da cliente. fila. Assim, a gente só tem 6 operando hoje. É. A gente manda de qualquer jeito. Aí a seguradora vai pedir as informações de volta, aquela cotação vai voltar pro final da Isso que é fila. bom, Aí vai- fazer o cara ser subscritor, cara. É. Ele fazia isso. O outro lado é o seguinte também, né? Pega lá o corretor que manda aquele questionário xixelento sem nada e manda pra seguradora, aí você tá lá gastando um tempo danado pra pegar um negócio completo. Ah, não, já tô bloqueado. O cara manda só pra... Puta, é Sem verdade. nada. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente fica naquele ali, tipo, cara, vamos soltar falando, ó, tô levantando isso aqui que tá faltando, mas por enquanto tá Já aqui. segura aí. Tá. Entendeu? Ô, Duda e Gui, acho que foi você, Gui, que comentou no começo lá que as seguradoras caltam muito com o questionário ali e tal, enfim, papel aceita tudo. Como é que é o serviço, né? A gente falou do sinistro, a gente falou da cotação, e uma vez que a conta tá dentro de casa ali, pode ser geralmente de um ano também? Um ano, Tá. isso. Um ano. Como é que é o serviço durante esse um ano? Eu não sei se tem emissão, endossos e até visitas das seguradoras para segurados. Como é que é essa Essa é uma preocupação nossa, assim. A gente não gosta de perder o contato com o cliente durante o ano. Então, a gente sempre fomenta... A gente cria muitos artigos que a gente coloca no blog, manda para os clientes, a gente convida para evento, feiras que a gente participa, a gente busca ter um contato ativo também. Uhum. E com relação a endosso depende muito, assim, troquei o piloto, às vezes a aeronave veio do exterior, por exemplo, então ela vem no nome da trading, aí chega, nacionaliza, troca para o nome do operador no Brasil. Uhum. E aí tem endosso disso também, de troca... Isso funciona bem nas seguradoras, assim? Elas te dão um retorno com prazo, ok? Pode falar. Tem gente tem gente que não. Tá. Mas, enfim, a gente faz bastante endosso, né? A gente tem um volume de endosso grande. E acho que é legal falar, o seguro, ele é da aeronave, né? Então, às vezes, eu tenho um avião, um monomotor, comprei um jato, posso transferir esse seguro?
provavelmente eu não vou conseguir. É uma apólice por aeronave ou o cara pode ter Uma frota. Não, pode ter uma apólice de frota de várias Tá. aeronaves, né? Tem seguradora que emite apólices separadas aí, casco e look, né? A responsabilidade civil. Tem seguradora que emite junto, né? Uma bom. única apólice. Pode ter uma apólice com várias aeronaves ou apólices separadas, mas o seguro é da aeronave, né? Tá bom. Então, se eu troquei por um jato, né? Provavelmente eu vou cancelar esse seguro, ou se eu vender esse avião, eu vou transferir esse meu seguro pro novo dono dela, né? E fazer uma outra contratação aqui do... E se trocar o piloto? Depende da seguradora, né? Tem seguradora que existe cláusula aberta de experiência mínima, então se o Entendo cara isso aqui. atender, tá automático. Tem seguradora que é piloto nomeado. Tá bom. Né? Então ela precisa avaliar cada troca, Não, cara. né? Ou se é um piloto dentro de uma experiência mínima que não atende, a gente pode avaliar e a gente faz muito isso, avaliar uma exceção, né? Aí- Considerar esse cara como exceção. Mas algo que a gente sempre faz é comunicar a seguradora das trocas de piloto. Porque por mais que ele atenda a experiência, é importante que a seguradora saiba que houve alguma A alteração gente sempre ali. gostou disso, não custa nada avisar, ó, É. trocou lá, ó, Vai que entendeu? é bom, não custa nada. Não custa nada. Deixa eu perguntar, aviação, assim, militar, assim, existe seguro, assim? Caças, helicóptero? A informação que a gente tem, não, né? Ninguém FAB, faz, se o cara cair, já era. Órgãos Estado públicos, perde. normalmente sim, né? A polícia, esse pessoal sim faz, né? Através de licitação, Licitações, né? E aí acaba usando direto a seguradora, né? Aham. Mas a FAB, por exemplo, não, né? Não? Desconheço o teu seguro aí, Mas, enfim. Drone, Louco, vocês já né? estão mexendo com isso? Estamos mexendo com drone, não tem como fugir. Não Boa tem pergunta, não tem como fugir, é o futuro, né? Cada feira, principalmente internacional que a gente vai, você começa a ver, né, os drones crescendo. os E que entra vão no ramo de transportar, aviação mesmo? entra na carteira de aeronáutico, né? Então você começa também, segue o mesmo Muito casco e Vant, look, né? Veículo não... Tá, a gente aéreo tá não vendo... tripulado. Veículo E aéreo é o não futuro, tripulado, né? Bastante. A Embraer parece estar revolucionando aí, né? sim, Parece que sim. daqui a alguns anos sai um... Inclusive a WeHead contou um pouquinho pra gente aqui no episódio com ela. Do que vem aí. E tem já, né? Enfim, eu planos assisti, aí de mas entrega via drone, vocês sabem. Mas é um movimento interessante da gente observar também essa mudança, porque é um aprendizado das seguradoras, porque é um clausulado novo. Então, lá no começo, quando os drones começaram a surgir, ninguém sabia se ia ser uma apólice de equipamento ou uma apólice no aeronáutico. E aí a ANAC que vai regular, então vai ser dentro do aeronáutico, vai ter um produto específico, as seguradoras foram se adaptando a isso, mas ainda é um mercado muito novo, assim. É muito Entendi. novo e eu, Duda, tenho muito medo, assim, sabe? Eu já peguei drone voando, assim, do lado da asa do avião, entendeu? Tá louco. Chegando aqui no campo de Marte. Tá maluco. Entendeu? E Elas são aqui, muito loucos. assim, é super perigoso, derruba a aeronave Crime. e você praticamente não consegue descobrir o que aconteceu. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Puta eu que tenho muito merda. medo da responsabilidade civil da operação de drone, porque é incontrolável, o volume de drone aumenta cada dia, né? A operação já existem várias regras, Aham. mas você vê que operadores desconhecem ou não cumprem essas regras, lógico, alguns deles, né? Você tem outros aí que sabem tudo e fazem tudo direitinho, mas assim, hoje, por exemplo, você você vai num casamento, você tem um drone lá voando em cima da sua cabeça. Teoricamente, aquele cara é obrigado a ter um seguro de reta, porque ele está trabalhando com o drone em uso profissional. Vai o perguntar para ele se fotógrafo ele ali e sabe o tal. que é seguro reto. Não faz a menor ideia. Cai na cabeça isso. do noivo. Entendeu? Era Não isso faz a que menor eu ia ideia. te perguntar, Entendeu? inclusive. Existe uma categorização assim, ó? Esse drone aqui é brinquedo, né? Sim, Não, sim. pelo peso dele. Ah, Sim, entendi. Existem algumas classes de drones, né? Então, existe sim. E pelo uso também. Se é uso profissional, se é uso recreativo. Hoje, o recreativo, ele não tem a obrigatoriedade de ter, por exemplo, uma apólice reta, né? Tá bom. O profissional tem, né? Então, e aí existem várias categorias de peso de drone e seguro. Mas a gente cada vez mais tem investido nisso, no entendimento também disso lá do nosso time Uhum. e fazendo seguro de drones, né? E começou a ter uns drones com valores
super alto, Expressivo. né? A Então, tendência é aumentar cada vez mais. Vocês acham que vai vir logo essa questão da gente ai, cara, tá muito entrar num perto. drone? Tá muito perto. Com certeza. Nas São Paulo, feiras lá fora que você Campinas. vai, já tá Sim. lá ele pronto, vídeo mostrando. Tá perto, tá muito mais perto do que a gente imagina, sabe? Eu acho que é um futuro breve aí, cara. Não sei se eu teria coragem, cara. É, cara, é delicado. É. Nem eu. Deixa passar uns 3 anos de todo mundo viajando. É, vai virar tipo os Jetsons ali, né? Tipo, vai ser igualzinho, né? Então, Se não tiver uma regulamentação, ferrou, né? ferrou, Porque cara, ferrou. É. não tem que ter controle aéreo. Sim, já existe, né? Já existe. Você tem um sistema lá que você precisa registrar o voo do drone junto com a Odesseia, né? Aham. Que é o controle de tráfego. Então, assim, existem algumas regras, mas eu ainda vejo muita desconhecimento dos operadores, né, de drones em relação a tudo que precisa Sim. ser feito corretamente. Eu acho que precisa profissionalizar. É. Né? Você não pode comprar um drone no Mercado Livre e chegar na sua casa, sabe? Acho que tem que vir com instruções, quais as suas responsabilidades. Acho que ainda falta isso. A no forma de mercado. controle é muito difícil, porque a quantidade, né? Qualquer um vai numa loja, compra e faz o que quiser. Eu tenho um drone em casa. Então, né? como que vai controlar isso? É um negócio complexo, cara. Complexo, né? Mas eu tenho medo dessa responsabilidade civil aí perante aeronaves, assim, de derrubar, você não consegue achar louco, quem é o dono imagina do o- drone. Nossa. Se pássaro já faz um estrago, pode derrubar, Exatamente. imagine um drone, cara. E já teve, né? Alguns casos de drone aí que colidiu com Por com isso que, aeronave. na minha visão, a venda tem que ser muito casada com registro de quem é aquele drone, quem vai operar. Não pode ser um simplesmente... controle maior. É. E até, sei lá, alguma coisa ali que identifique mesmo, né? Ele Você tem, quando você faz o registro do drone na ANAC, ali no uso profissional, você tem. Não mas, faz o registro. né, Mas quem Entendi. tá registrando, né? É. a Anatel, enfim, o cara que tá ali operando direitinho, ele tá dentro da regulamentação, né? Mas você tem um problema esses outros aí. Entendi. Bom, pessoal, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pela participação. Foi um papo muito leve, assim, passa, né? É Enfim. legal, né? Também a gente fica num manjo muito. Não, e é... É curioso, né? E é um saber. assunto legal, né? Assim, eu sou suspeito porque eu gosto muito da aviação, mas é um assunto que a gente vai embora, né? A gente leva pra mesa do bar e vai embora. Vai vindo, enfim. Vai vindo curiosidade, né, Japa? Tem Show muita de bola, coisa. cara. Show de bola. Muito obrigado Espero aí. que vocês tenham É gostado. A isso, gente aí. que né? agradece, foi demais, assim. A gente ficou super à vontade, acho que conversou um pouco Estavam de nervosos tudo. ou não? No começo tava um pouco, Tá de mas- boa. mas foi bem tranquilo, gostei muito. Igual eu falei no começo, acho muito interessante o que vocês fazem, porque eu acho que a gente precisa mesmo fomentar esse assunto. Seguro, acho que ainda tem um mercado muito grande para explorar com os clientes. Verdade. E falta informação, falta gente que faça o que vocês fazem. Então, parabéns, de verdade. Poxa, Pô, obrigado, cara. É isso aí. Fechado? É isso aí. Recados? Vamos lá. finais? Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí, galera. E falando novamente aqui, não se inscrever no canal, deixar aquele like, o joinha, clicar no sininho, curta, compartilha esse vídeo aqui com o Duda e o Gui. Maravilhoso, sensacional. Ótimo aprendizado, cara. Pô, você vai escutando isso no Spotify também, a gente tá lá. Se quiser botar aí na academia, no carro, no trânsito, no ônibus, no metrô, vai ouvindo. Sensacional. Isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu, Gui. Obrigadão. Valeu, Duda. Obrigado. Valeu, viu? pessoal. Um abração. Valeu mesmo, hein? Obrigado pela Abraço. oportunidade. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu.